Vamos correr a sacolinha. Quem não se lembra dessa frase? Pelo menos os mais, né? Aí a turma aí dos 40 e poucos anos se lembra. Essa frase que era dita pelo humorista Chico Anísio no seu programa, né? Tinha aquele personagem chamado Tintones. Tintones era uma sátira, era uma zombaria do pastor Jim Jones dos Estados Unidos, ok? E você deve se lembrar, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu falei da Papisa Joana, mas existe também personagens cômicos no meio cristão evangélico e é ali, é par a par. Jim Jones era um pastor americano, né? Lá dos anos 70, dos anos 80, desses anos aí, 60, 70, 80, pastor de uma comunidade carismática barra pentecostal, uma igreja muito fervorosa, uma igreja muito viva nos Estados Unidos, e uma coisa muito interessante, era uma igreja miscigenada, onde havia negros e brancos que cultuavam ao Senhor ao mesmo tempo. Esse era um fator muito interessante nos Estados Unidos, visto o racismo, né? Como grande exemplo disso, as Assembleias de Deus americanas só fizeram as pazes com os irmãos negros em pouco tempo agora, 1996, né? Todo mundo secularizado, que não é cristão, já tinha derrubado essas barreiras através de leis e ordens, mas as Assembleias de Deus dos Estados Unidos foi somente agora em 1996 que descobriram que os irmãos negros também eram filhos de Deus, oficialmente, né? E se você quiser fazer algum comentário, depois eu passo um link para te ficar bem informado. Mas essa igreja aí do pastor Jim Jones, ele era assim, a igreja continha negros, continha brancos e foi criando-se em torno desse pastor aquela áurea, né? Aquela áurea de magnitude, de santidade, de superioridade, ao ponto dele ter uma ideia: pegar os cristãos da sua igreja e mais alguns que poderiam participar e levar eles para um lugar retirado, afastado do mundo, afastado do pecado, afastado da carne, aonde eles pudessem viver em santidade para Deus. Ele voou dos Estados Unidos até as Guianas Francesas, América Central. E ali, então, nas Guianas Francesas, ele conseguiu do governo a permissão para estabelecer ali um acampamento cristão, né? Um local, um terreno. Din-din não faltava, então adquiriram um terreno grande, um espaço muito grande, e ali então foi denominado que era ali a Nova Canaã, a Nova Sião, a Nova Jerusalém. Essa gente tem uma ervilha no lugar do cérebro, né? E a nova não sei o que. Sei que o pessoal começou a voltar para ali, começou a vir para ali, né? Os cristãos começaram a vir, tal, a ponto de ter mais de 1.000 pessoas ali. Só que o que acontece? Eles começaram a viver segundo as suas leis e não segundo as leis da Guiana Francesa. E isso incomodou um pouco o governo, que começou a mandar para lá espias, investigadores, e quando o pastor e a cúpula ficou sabendo disso, então ofereceu para apaziguar um pouquinho os ânimos dos funcionários e do governo, umas moças virgens da igreja que não iriam cometer grande pecado, porque o concubinato também era bíblico no passado, e enfim, né? Jogou as menininhas na mão dos camaradas, que se aproveitaram bastante e deixaram o Jim Jones continuar com a sua vida, né? E ali então ele conseguiu realmente fazer com que a comunidade inteira não o respeitasse mais como pastor, mas como se fosse um indivíduo especialmente enviado por Deus, dotado por Deus de uma feita que ele começou a fazer experimento com a obediência dos fiéis, né? Ele simulava santas ceias com veneno e mandava o pessoal beber para testar a fidelidade dos membros a ele, né? E os obreiros, membros, que já não eram mais obreiro, agora eram guarda-costas, né? Todo mundo bebia, todo mundo mostrava uma fidelidade, todo mundo. Ele começou a perceber que realmente ele estava no controle da situação.
Nos Estados Unidos, alguns familiares começaram a ficar preocupados, porque seus familiares não retornavam mais da Guiana Francesa nem para passar férias com a família. E começaram a acionar alguns políticos americanos, alguns repórteres americanos, até que uma comissão formada por um senador americano, por repórteres, vieram visitar a Guiana Francesa para ver como ia a comunidade da Nova Sião, do Paraíso Celestial do Jim Jones. Quando ele chegou ali, é claro, então todo mundo treinadinho, todo mundo obediente, como um jumento cego que sem opinião própria, né? Que é assim que eles queriam, né? Ele queria isso. Então fizeram aquela carinha de felicidade, tá tudo bem, tá tudo zen, você não precisa se preocupar. Mas um indivíduo que estava ali, ele sabia que corria risco de morte, porque no acampamento já tinha revólveres, né? Já tinha revólver, já tinha arma ali. Ele sabia que ele corria risco de morte se a turma, a equipe do Jim Jones, do pastor, descobrisse isso. Ele fez um bilhetezinho pedindo socorro e, passando ali pelo jornalista, botou no bolso do jornalista. E botou no bolso do jornalista e caiu, e quando caiu, um daqueles ali percebeu, né? O jornalista então pegou aquilo ali, leu, pediu socorro, tal, e conversando ali com alguns integrantes que vieram fazer a expensão, eles então resolveram ir embora para depois voltar, né, com uma força maior, talvez a CIA, o FBI, ou seja lá quem for. Então, quando eles estavam indo embora, né, eles estavam indo embora para pegar o avião, então o Jim Jones foi comunicado de tudo que aconteceu e resolveu mandar os seus capanga, né, barra obreiro, segurança, guarda-costa, né, atrás da comissão americana que estava indo embora. E quando então estavam chegando no avião, a turma pregou-lhe bala, e bala para tudo quanto é lado, morreu alguns. Não sei lhe dizer agora de cabeça quem que morreu, mas morreu alguns, né? Alguns morreram e alguns conseguiram sobreviver, né? E conseguiram fugir. O que Jim Jones fez e falou para a comunidade? Falou que estava tudo perdido, que agora o exército americano iria vir e iria matá-los, né? E morrer pelas mãos dos ímpios não teria uma salvação garantida. A melhor coisa que tinham a fazer era se matar e ir para o paraíso celestial. O que ele fez? Ele serviu uma santa ceia envenenada e deu para os fiéis tomarem. Muitos deles tomaram, a maioria tomou, né? 980 e poucas pessoas tomaram aquele veneno e morreram envenenadas. Algumas não. A maioria foi crianças, homens, mulheres, branco, negro, foi tudo pro vinagre. Tudo. Tomaram o veneno, né? E por fim, o pastor Jim Jones também se suicidou, né? Essa história veio à tona, os anos parece que é 1979, eu sou 73, eu não, de memória não consigo lembrar, mas o núcleo da história é esta: maluco existe em todo lugar. Coitado é do ingênuo que pensa que Deus te manda ou te obriga a obedecer cegamente a um homem. Eu estou falando isso aqui despertado por uma propaganda que eu vi aqui na TV em casa agora, né? Eu já estava me preparando para gravar esse vídeo, mas apareceu uma propaganda aí das crianças violentadas no Brasil, maltratadas, e de uma criança de 11 anos, então esse programa pede para te enviar dinheiro, né? Ora, essa propaganda ela já está há anos, e essa criança está sempre com 11 anos, não deixa de ter 11 anos. Eles acham que a pessoa é ingênua, né? Mas amém, né? Não quero fazer um juízo de valor. Sim, esse juízo de valor sobre a idade da criança eu faço abertamente. Ela não tem mais 11 anos, a propaganda está mais de 2, 3 anos aí, né? Então é isso daí. A melhor coisa que tem é você conhecer a palavra de Deus e o que Jesus manda e o que Jesus não manda tu fazer, o que é bíblico e o que não é bíblico você seguir. Até uma próxima.